Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro. A nossa aula de matemática hoje, nós iremos falar sobre funções exponenciais. E antes de nós definirmos funções exponenciais e aplicarmos os exercícios, nós iremos fazer uma breve revisão do conceito de potência, que é muito importante para que nós possamos entender o conteúdo. Então vejamos, o que é uma potência ou o que é a operação de potenciação? Potência nada mais é do que a multiplicação sucessiva por o mesmo fator, ou seja, a multiplicação de fatores iguais. Quando nós estamos trabalhando com uma potência, nós temos x elevado a n, onde o x é a minha base e o n é o meu expoente. E o que é resolver ou calcular uma potência? É nada mais do que você pegar a base e multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente estiver indicando. Então, se eu tenho a elevado a n, eu vou multiplicar o a por ele mesmo n vezes. Os n fatores me darão como produto final o resultado da minha potência. Então vejamos aqui alguns exemplos. Se eu tenho 2 elevado à terceira, então 2 é a minha base, 3 é o meu expoente. Então eu terei que multiplicar a base, que é o 2, por ela mesma, 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Um outro exemplo, se eu tenho menos 7 elevado à terceira. Então observe que a minha base é negativa, que é o 7. Então eu vou multiplicar menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7, 3 vezes. E o resultado vai ser menos 343. Muito cuidado com o jogo de sinal, que é conhecido. E aí eu já posso dar uma definição para vocês, que se a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, o meu resultado também vai ser negativo. Outro exemplo, menos 5 elevado à terceira. Então eu vou multiplicar o menos 5 3 vezes. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que é igual a menos 125. 2 elevado à sétima. Vou pegar o 2 e multiplicar 7 vezes. E nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. E o resultado vai ser 128. E eu pego o menos 2, como outro exemplo elevado a 7, agora eu só fiz mudar a base, e eu observo que o meu resultado vai ser negativo, pois eu tenho base negativa elevada a expoente ímpar. Então, alguns exemplos aí só para nós relembrarmos como é que se calcula uma potência. Decorre da definição de potência que nós temos algumas definições muito importantes e que elas serão bastante úteis na resolução de principalmente equações exponenciais. Essas definições dizem o seguinte: todo número, toda base elevada a expoente zero vai ser igual a 1. É claro, desde que a base seja diferente de zero, pois a operação zero elevada a zero não está definida, assim como a divisão por zero. Então, todo número elevado a zero é igual a 1, que eu estou representando ali por A elevado a zero igual a 1, desde que o A seja diferente de zero. O A elevado a 1 vai ser o próprio A, ou seja, toda a base elevada a expoente 1 é ela mesma, porque eu vou multiplicar apenas uma vez. E o zero elevado a n vai ser igual a zero, desde que o n também seja diferente de zero, decorre da definição 1 que a gente acabou de falar. Ok? E onde nós usamos essas aplicações? Onde serão nossas aplicações? Por exemplo, em crescimento de bactérias em meio de cultura, nós utilizamos a potência, juros compostos nas aplicações financeiras e no termo geral de uma progressão geométrica. Então, todos esses e muitos outros que existem por aí são aplicações diretas de potenciação que nós iremos ver no decorrer do nosso estudo, ok? Continuando, não tem como falar em potência se não falar nas propriedades das potências, que essas aí são importantíssimas. Nós elencamos aqui 5 propriedades fundamentais da potência e
essas propriedades, elas irão facilitar na resolução de muitos problemas que nós iremos encontrar. Então, a primeira propriedade, bastante conhecida, diz o seguinte, que se eu tenho produto, ou seja, eu tenho multiplicações de potência de mesma base, o que eu tenho que fazer? Repito a base e somo os expoentes. Eu coloquei ali um exemplo, se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, repito a base A e somo os expoentes. Como exemplo, nós podemos verificar, se eu tenho 5 elevado a quinta vezes 5 elevado ao quadrado, eu repito a base e somo os expoentes. 5 mais 2, tenho como resultado 5 elevado à sétima potência. A segunda propriedade fala do quociente de potência de mesma base, ou seja, da divisão de potência de mesma base. Lembre, na multiplicação eu repito a base e somo os expoentes. Na divisão eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vejamos um exemplo aqui. Se eu tenho 12 elevado à oitava, dividido por 12 elevado a menos 2. Muito cuidado aí, porque eu tenho uma divisão de mesma base, então eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 8 menos da regra, da propriedade, e o menos do expoente, que é menos 2. Então, eu terei que fazer um jogo de sinal aí, e no caso eu vou resultar que eu terei 12 elevado a menos vezes menos vai dar mais, 8 mais 2, 10. Então, o resultado dessa potência aí, dessa divisão de potência de mesma base, vai ser 12 elevado a décima. Ok? Continuando, vamos para a terceira propriedade, que é a potência de uma potência. O que acontece quando eu tenho uma potência elevada a outra potência? Eu simplesmente vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Muito cuidado que a potência de potência, para você usar essa propriedade, é necessário que a base esteja entre parênteses. E aí eu repito a base e multiplico os expoentes. Por exemplo, eu tenho A elevado a M, entre parênteses, elevado a N, fora do parênteses. Então eu repito a base, que é o A, e multiplico o M pelo N. Vejamos o exemplo. Eu tenho 3 elevado a meio, dentro do parênteses, e isso aí está elevado a 2 quintos. Então, eu vou repetir a base, que é o 3, e vou multiplicar o meio pelo 2 quintos. Quando eu multiplico, cancelo ali 2 com 2, e o resultado do expoente vai ficar apenas 1 quinto. Então, o meu resultado aí vai ser 3 elevado a 1 quinto. Só lembrando aí que toda vez que o meu expoente é uma fração, eu posso transformá-lo em raiz e vice-versa, né? Onde o denominador dessa fração que está no expoente vai ser o índice da minha raiz. E como ele é um denominador, ele vai ter que ser diferente de zero. Continuando ainda com nossas propriedades, vamos para a quarta propriedade, que é a potência de um produto. Quando eu tenho um produto elevado a um expoente, eu vou elevar cada fator desse produto a esse expoente individualmente. Tá? Muito cuidado, produto, para soma isso não vale. Tá? É comum o aluno às vezes confundir quando eu tenho uma soma elevado a um expoente. Tá? Aqui não, é produto, então eu elevo cada fator a esse produto. Vejamos, como exemplo, eu tenho 4 vezes 3 elevado a menos 2. Então eu vou pegar o 4 elevar a menos 2, vezes o 3 e elevar ao menos 2. E aí, se fosse o caso, resolveria cada potência individualmente. Tudo bem? E a quinta propriedade, que é a potência de um quociente, ou seja, se vale para multiplicação, vale para divisão. Então, quando eu tenho uma divisão elevada a uma potência, eu elevo tanto o numerador quanto o denominador dessa fração representada a esse expoente. Então, se eu tenho A dividido por B elevado a N, isso é igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Então, como exemplo, eu tenho 5 quartos elevado ao cubo. Então, isso vai ser 5 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Essas propriedades de potência, temos que estar com elas memorizadas, porque a maioria dos problemas que envolvem funções exponenciais, elas irão aparecer, não somente em funções exponenciais, mas logaritmos e outros conteúdos matemáticos, ok?
vamos dar uma continuidade aqui e a partir de agora nós vamos definir o que é uma função exponencial. Lembrando que nós trabalhamos já a função do primeiro grau, nós definimos o que é uma função do primeiro grau como sendo uma função de R em R da forma ax mais b. Da mesma forma, nós definimos uma função do segundo grau, ou função quadrática, que é uma função da forma ax² mais bx mais c, com os coeficientes números reais, o a diferente de zero. Tá? Então é muito importante a definição do tipo de função, justamente para você poder diferenciar e cada uma vai ter uma particularidade. Então agora nós vamos definir mais um tipo de função, que é a função exponencial. Tá? Então o que é uma função exponencial? Como se define uma função exponencial? É uma função ou qualquer tipo de função da forma f de x, a elevado a x. Essa função ela sai de R e chega em R mais asterisco. Bora entender o que é isso. Quando eu digo que a minha função ela sai de R, é porque o domínio dela são todos os números reais. Só que a minha potência, no caso a minha função, como ela é uma exponencial, a variável está no expoente. E a base A, ela é um número maior do que zero e diferente de 1. Sendo ela maior do que zero e diferente de 1, ela é positiva. Se ela é positiva, qualquer expoente que eu coloque nessa base, o resultado sempre vai ser positivo e diferente de zero. Por isso que o meu contradomínio é R mais asterisco, ou seja, são os números reais, não negativo, ou seja, vão ser só positivo e tirando zero. Por quê? Porque o meu domínio é todos os reais, mas a minha função ela é do tipo a elevado a x e o a, que é a base, é maior do que zero e diferente de 1. Tá? Então, muito cuidado na definição de exponencial. Vejamos aqui alguns exemplos dessa função exponencial. Eu posso ter um exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Observem que a base é 2 e ela é maior do que zero e diferente de 1, como nós definimos. Tem que obedecer à definição. Certo? Um outro exemplo, g de x igual a 1/3 elevado a x. Observe que a base é 1/3. 1/3 também é maior do que zero e também é diferente de 1. Sempre observando a definição. Ok? Como é que as funções exponenciais se classificam? Assim como a função do primeiro grau, nós podemos classificá-las em crescente ou decrescente, certo? A função exponencial ela vai ser crescente quando o a, toda vez que eu me refiro a, eu estou me referindo à base, ela é maior do que 1, certo? Então, nesses casos, a função ela é dita crescente. Observem no exemplo que eu dei anteriormente, o exemplo a. Eu tenho uma função 2 elevado a x. Então, observem que a base é 2 e 2 é maior do que 1. Então, nesse caso, essa função ela é crescente. E o comportamento dela é esse que nós estamos vendo, essa exponencial. Observe que a exponencial ela começa a crescer lentamente, num determinado ponto ela aumenta rapidamente. Por isso que ela é chamada de função exponencial. Então, toda vez que nós nos referimos a um crescimento exponencial, nós estamos nos referindo ao crescimento muito rápido, certo? Então, essa é a função crescente. Se aquela base ela estiver entre 0 e 1, no intervalo entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0 e menor que 1, a minha função ela é dita decrescente. Então, eu peguei como exemplo agora uma função meio elevado a x. Então, observem, quem é a base? Nossa base é meio. Meio é um número maior que 0, só que é menor do que 1. Então, ele está ali entre 0 e 1. Então, qualquer base que tiver no intervalo aberto 0 a 1, ela vai ser uma função decrescente. Observe que o comportamento dela é o contrário. Ela desce da esquerda para a direita. E em todos os dois gráficos, nós podemos perceber que ela sempre corta o eixo y no valor 1. E detalhe também, que eu já falei anteriormente, em nenhum momento a curva ela está abaixo do eixo x. Por quê?
porque o domínio é R mais asterisco. Então, ela vai estar toda para cima do eixo X, ou seja, para a parte positiva. Agora, para aplicar aquilo que nós falamos anteriormente, vejamos algumas questões que envolvem função exponencial. Vejamos o primeiro exercício, diz o seguinte: a produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produziu 1000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei Y igual a 1000 vezes 0,9 elevado a x. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo foi de... Aí nós temos aí as alternativas. Letra A, 900. Letra B, 1000. Letra C, 180. Letra D, 810. E letra E, 90. Vamos analisar aqui a função que ele me deu. É importante que você entenda realmente o que está acontecendo no problema. Ele diz que a produção vem diminuindo ano a ano. E se nós observarmos ali, ó, a minha lei é 1000 vezes 0,9 elevado a x. Então, se nós atentarmos ali para aquele 0,9, 0,9 está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, o que ocorre? É uma função exponencial decrescente. Então, de fato, está diminuindo. E aí ele quer saber, de acordo com essa lei, qual foi o número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo. Ou seja, o que nós queremos calcular? Nós queremos calcular o valor de y para x igual a 2. Então, dada a minha função y igual a 1000 vezes 0,9 elevado a x, queremos saber a queda no segundo ano, ou seja, quando x é igual a 2. Então, temos que substituir esse x igual a 2 e resolver a operação. Então, meu y de 2, que é o que eu quero encontrar, vai ser igual a 1000 vezes 0,9 elevado ao quadrado. Isso aí equivale a 1000 vezes, o que é 0,9 ao quadrado? 0,9 é 9 sobre 10. 9 ao quadrado é 81 e 10 ao quadrado é 100. Estamos utilizando a propriedade da potência de quê? Potência do quociente. Elevo o numerador e elevo o denominador. E aí posso fazer um cancelamento de zeros ali, de 1000 e 100. Né? 1000 dividido por 100 dá 10. E 10 vezes 81, vou ter 810. Então, o número de unidades produzidas foi de 810. O que representa como alternativa correta a letra D. Um segundo exercício, também de aplicação de função exponencial, diz o seguinte: a espessura da camada de creme formada sobre um café expresso na xícara, servido na cafeteria A no decorrer do tempo, é descrita pela função E de t igual a A vezes 2 elevado a bt, onde t é maior ou igual a zero é o tempo, medido em segundos, e A e B são números reais, ou seja, são parâmetros. Sabendo que inicialmente a espessura do creme é de 6 milímetros e que depois de 5 segundos se reduziu em 50%, a espessura depois de 10 segundos será em milímetros de... Aí temos aí a alternativa A, meio, alternativa B, 1, alternativa C, 1,5, alternativa D, 2 e alternativa E, 2,5. Analisando o nosso problema novamente, o que nós temos que atentar? A minha equação. A minha equação é E de t igual a A vezes 2 elevado a bt. Tudo bem? E aí ele me dá algumas condições iniciais. Né? Observe que ele diz o quê? Que inicialmente a espessura do creme era de 6 milímetros. Inicialmente, toda vez que aparece o termo inicialmente, quer dizer o quê? T igual a zero. Então, quando T era zero, no momento que eu comecei a analisar, a espessura era 6 milímetros. 5 segundos depois, então, T igual a 5. Aí a espessura reduziu em 50%. Ora,
se era 6 e reduziu em 50%, ficou em quanto? 3. E aí ele quer saber qual é a espessura no T igual a 10. Então, é importante ler o problema para poder entender. Então, vejamos a nossa solução. Ele diz que inicialmente a espessura era 6, ou seja, tempo T igual a 0, nós temos que a espessura é 6. Então, E de 0 é igual a 6. O que implica que onde tem T, eu vou substituir por 0 e igualar a 6. Então, eu vou ter A vezes 2 elevado a B vezes 0 igual a 6. Como B vezes 0 ali no expoente é 0, e todo número elevado a 0 é 1, porque é diferente de 0, então 2 elevado a 0 fica 1. Então, eu vou ter que A vezes 1 é igual a 6, o que implica que o A é igual a 6. Já achei o meu parâmetro A. Lembrando que eu preciso achar os parâmetros A e B. Aí ele diz, após 5 segundos reduziu em 50%. Ou seja, se era 6, ficou 3. Então, E de 5, que é o tempo agora igual a 5, me dá como espessura 3. Novamente, onde tem T, eu vou substituir pelo 5 agora e igualar a 3. Então, eu vou ter na minha equação A vezes 2 elevado a B vezes 5 igual a 3. Como eu já achei o A, que é 6, então vai ficar 6 vezes 2 elevado a 5B igual a 3. Pois o A é igual a 6. Eu quero achar o valor de B. Então, o 6 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, se o 6 vai dividir o 3, eu posso simplificar, então vai ficar meio. Ou seja, 2 elevado a 5B é igual a meio. Usando a propriedade da potência, vou repetir o 2 elevado a 5B. 1 sobre 2, se eu inverter, passa a ser 2 elevado a menos 1, que é justamente para eu encontrar uma equação exponencial. E quando eu tenho uma equação exponencial, ou seja, 2 elevado a 5B igual a 2 elevado a menos 1, se as bases são iguais, se e somente se, os expoentes também são iguais. Então, eu vou trabalhar apenas com os expoentes, ou seja, 5B igual a menos 1 e, isolando o B, eu vou ter que B igual a menos 1/5. Bom, agora eu já tenho tanto o parâmetro A quanto o parâmetro B. Então, eu posso escrever a minha função completa. Ou seja, a nossa função, quem vai ser? E de T igual a 6, que é o valor de A, vezes 2 elevado a menos 1/5, que é o valor de B, vezes T. E agora eu vou concluir a minha questão substituindo T igual a 10, porque ele quer saber a espessura após 10 segundos. Então, eu vou lá naquele Tzinho do expoente e substituo por 10. Ou seja, meu E de 10 vai ser igual a 6 vezes 2 elevado a menos 1/5 vezes 10, que é igual a 6 vezes 2 elevado a menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Quando o expoente é negativo, eu inverto a base para ele ficar positivo. Então, vai ficar 6 dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 6 sobre 4. E 6 dividido por 4 é igual a 1,5 ou 1,5. E aí, analisando as nossas alternativas, eu vou encontrar como alternativa correta a letra C. Então, após 10 segundos, a minha espessura vai ser de 1,5 milímetro, ok? Mais um exercício de exponencial, que são exercícios bem contextualizados e bastante comum em provas de vestibulares. Tá? Então, muita atenção quando o assunto é exponencial. Vejamos o exercício 3. Um grupo de cientistas decidiu utilizar o seguinte modelo logístico, que é um modelo bastante utilizado em biomatemática, para estimar o número de pássaros, que eu vou representar por P de T, de determinada espécie numa área de proteção ambiental. Então, esse P de T é dado pela expressão 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos T, sendo T o tempo em anos, T igual a 0, o momento em que o estudo foi iniciado. O tempo em que a população chegará a 400 indivíduos será de
Letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e letra E, 5. Lembrando que esse tempo é em anos. Tudo bem? Então observe aí a nossa equação. Nós vamos trabalhar com essa equação aí, P de T igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos T. Vejamos a nossa solução. Na nossa solução, ele quer saber qual é o tempo quando a população for de 400. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente substituir no lugar do P de T, 400, e vou resolver essa equação exponencial. Tá? Então, a interpretação é bem simples e direta. Então, substituindo no lugar de P de T, 400, eu vou ter 400 é igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos T. Usando o produto do meio pelos extremos, eu vou passar o denominador do 500 para o outro lado. Então, eu vou ter 1 mais 2 elevado a 2 menos T, igual a 500 dividido por 400. Nessa simplificação, eu posso cancelar os dois zeros, vai ficar 5 por 4, que é igual a 1,25. Então, eu tenho que 1 mais 2 elevado a 2 menos T é igual a 1,25. Passando 1 do primeiro para o segundo membro, ele passa subtraindo. Então, eu vou ficar apenas com quem? 2 elevado a 2 menos T igual a 1,25 menos 1, 0,25, que é igual a 1/4. Então, isso implica que eu vou ter 2 elevado a 2 menos T igual a 1/4. O que vai me dar aqui 2 elevado a 2 menos T é igual. O que é 1/4? É 2 elevado a menos 2. E aí, novamente, eu caio na propriedade. Bases iguais, se somente se os expoentes forem iguais. Então, eu vou trabalhar apenas com os expoentes agora. 2 menos T igual a menos 2. Isolando T, eu encontro que T é igual a 4. Então, depois, para que a minha população seja de 400, será necessário um tempo de 4 anos. E aí nós verificamos que a alternativa correta é a letra D. Bom, essa foi mais uma aula do pré-calouro de matemática, onde nós falamos sobre função exponencial. Lembrando que se vocês perderam uma ou outras aulas, entre no site da UEA, assistam. É muito importante que vocês mantenham essa sequência, ok? Então, até a próxima.